Salve galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Daniel Browne falando, mais um vídeo aqui do canal Browne Fogo, o segundo desta quinta-feira, pós-derrota do Botafogo sobre a Portuguesa, que está movimentando muito os bastidores do Botafogo. É aquilo, derrota, inflama o ambiente, digamos assim, um incêndio, ele tem que ser apagado, né, com atitudes, ou pelo menos com conversas, reuniões e, evidentemente, estimativas de atitude, né? Como a gente já está vendo aqui questões financeiras, as finanças do Botafogo, eu vou fazer um vídeo, inclusive, daqui a pouco sobre isso, e como a gente está vendo dessa notícia do GE, do Sérgio Santana, de que Luiz Castro está finalmente balançando no cargo do Botafogo. O departamento de futebol está analisando se continua ou não com um técnico português. Tá legal? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. Vamos para cima para trocar uma ideia. Muita gente está me cobrando das lives, tá bom, pessoal? Eu tô passando por uns dias aí um pouco complicados, tá? Sendo bem franco com vocês. E eu quero estar numa boa sanidade, assim. Tipo assim, eu quero estar bem para poder voltar a trocar uma ideia com vocês em relação às lives. Eu prometo que isso vai acontecer nas próximas semanas. Mas, enfim, tem sido mais prático para eu trazer o conteúdo mais rápido para vocês, tem sido mais tranquilo. Os vídeos, né, a correria nesse fim de ano, nesse início de ano para mim de trabalho tá muito insana, tá legal? Então, peço a compreensão de todos, mas em breve a gente vai ter live sim. Vamos lá, notícia do Sérgio Santana de que o Botafogo está pensando em demitir Luiz Castro, tá legal? Conta o retrospecto da equipe nas últimas semanas, o desempenho, o que aconteceu, a sinergia entre grupo, comissão técnica, jogadores, treinador. E assim, desculpa gente, nada mais justo. Com todo respeito aos que defendem o Luiz Castro, eu já não vejo a menor assim, condição dele ter continuidade no comando técnico do Botafogo. E a hora de trocar talvez seja agora, tá? Porque se for esperar o início da Sul-Americana, o início da Copa do Brasil, o início da Copa do Brasil, né, já começou cambaleando, né? Isso que a gente está falando da Copa do Brasil nas primeiras fases. Imagine quando o caldo engrossar. E agora tem um jogo difícil contra o Brasiliense, porque qualquer jogo agora do Botafogo está sendo difícil, tá? Assim, se deixar para trocar no meio do Campeonato Brasileiro vai dar problema, tá? Eu acho que se tem a convicção, se há a dúvida, né, se há o questionamento, eu vi até um parceiro meu que eu sigo lá no Twitter, que é o Rodrigo, ele falou isso, cara. Se existe o questionamento da idoneidade no trabalho e da qualidade desse trabalho para fazer o Botafogo alcançar os seus objetivos na temporada, que é competir na Sul-Americana, fazer uma boa Copa do Brasil e classificar o Botafogo para a Libertadores através do Campeonato Brasileiro, mesmo que seja para pré, se não há convicção de que o Luiz Castro é capaz de fazer isso, ele tem que ir embora. Ponto. Certo? Independente do que você ache ou não, é uma convicção e ela tem que ser tomada, tá? É uma decisão que tem que ser tomada. E assim, desculpa, gente. A gente está falando de uma equipe que ela pode ter até aspectos defensivos interessantes e que decaíram nos últimos jogos, mas ofensivamente falando, o Botafogo é muito pobre, gente. Muito pobre. Tudo bem que ele não teve a pré-temporada que ele esperava, tudo bem que ele teve que intercalar time titular e time alternativo, mas o trabalho não evolui, cara. O trabalho não evolui em dinâmicas ofensivas, sabe? O Botafogo é um time pobre de ideias ofensivas. E assim, né, quando você percebe o jogo, olha a dinâmica do jogo com atenção, você consegue entender muito bem o que é algo que está carecendo pela falta de tempo ou pela falta de peça, e o que é algo que está carecendo porque realmente o time não está fazendo as movimentações criativas para penetrar a defesa adversária. E quando eu falo defesa adversária, eu não estou falando do Corinthians, que a gente enfrentou na primeira rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Eu não estou falando nem do Coritiba, eu não estou falando do São Paulo, eu não estou falando, enfim, do Flamengo titular. A gente está falando do Flamengo Sub-20, a gente está falando do Nova Iguaçu, a gente está falando do Bangu, a gente está falando do Sergipe, a gente está falando da Portuguesa, tá? Então, você vê que quando o Botafogo não consegue penetrar a defesa adversária de maneira significativa, seja na única jogada que o Botafogo tem. São 3 possibilidades que o Botafogo tem de fazer gol, tá? 4 sendo justo. O pós-perda, que agora já não existe mais, que estava rendendo algumas coisas. A bola parada, porque o Botafogo tem ótimos cabeceadores, como por exemplo o Cuesta e o Tiquinho Soares. A inversão de jogada, que é a única jogada trabalhada do Botafogo, tá?
Se você olhar para outros times, né? Eu, por exemplo, eu não vou nem citar para não gerar comparação. Outro dia eu estava assistindo um jogo, eu fui anotar, né, todas as jogadas ensaiadas, né, as coordenações ofensivas que essa equipe tinha. 3 jogadas diferentes, pelo menos, na bola parada, seja de escanteio ou de falta. 4 dinâmicas diferentes de inversão de jogada. Tá? Uma delas com uma diagonal interessantíssima do ponta que está do lado oposto. E a gente só tem uma jogada, a construção daqui e a inversão para o ponta que está do outro lado. Mais nada. Se o balanço defensivo da equipe adversária, se a flutuação defensiva da equipe adversária está bem, ou se os jogadores do Botafogo não estão bem para fazer esse 1 para 1, o Botafogo não tem mais ideia. O Botafogo fica perdido em campo, roda a bola de um lado pro outro, de um lado pro outro, até tentar achar um chute, até tentar achar uma fatiada de um Patrick de Paula que nem vai estar mais aqui porque ele está machucado, até tentar achar uma bola, uma pifada do Tietê, ou tentar achar uma cabeçada do Queston, um chute do Tiquinho, certo? Isso é muito, muito, muito pobre, muito, muito, muito limitado para uma comissão técnica que ganha 1,5 milhão por mês, tá? O único jogo de alto nível que o Botafogo venceu nesse Campeonato Carioca foi contra o Fluminense, jogando de maneira defensiva, jogando com encaixes na marcação, jogando com uma marcação por setor, pegando ali o portador da bola, se atentando ao que o Fluminense tem de melhor, ou seja, baseando a sua estratégia no jogo e nas falhas do Fluminense. Não foi uma construção, o Botafogo não tomou a iniciativa do jogo, certo? Ou seja, se for para jogar baseado na estratégia do adversário, jogando defensivamente, aí não precisa de uma comissão técnica de 1,5 milhão. Isso não sou eu que estou falando. John Textor falou isso, tá? Relembraram e postaram na internet a entrevista do John Textor falando que demitiu o Anderson Moreira em 2021, e eu não tô falando que o Anderson tinha que estar até hoje não, tá? Também não acho que Anderson, não sou viúva de Anderson Moreira, mas eu acho que é critério. Se ele diz que ele não consegue enxergar padrão de jogo no time do Anderson, e que por isso ele demitiu, porque o Botafogo não tinha um modelo claro de jogar, qual é o modelo claro que a gente tem no time do Luiz Castro? Que forma de jogar que o Botafogo tem? Não existe. Então, desculpa, é incoerente. Não faz sentido, certo? Eu acho que o trabalho já está insustentável, e eu digo não só pelo aspecto intracampo, que foi o que a gente tentou se basear e focar no meio desse vídeo. Eu falo também pelo aspecto de relacionamento, sabe? O Luiz Castro ele se coloca num pedestal. Assim, meu pai falou assim, pô, cara, eu tenho a impressão de que o Luiz Castro ele se olha no espelho, ele vê Deus, né? Ele fala, cara, a forma que ele fala, e eu acho que é por isso que ele convence muitas pessoas de que ele é um puta treinador, porque ele tem uma narrativa muito boa, ele tem uma oratória muito boa. Então, com essa oratória, ele consegue convencer de que ele tá com o ambiente controlado, que ele tá com a narrativa controlada, sabe? E eu não tô criticando, isso é um elogio a ele, porque ele, de fato, ele tem uma boa narrativa. Mas eu acho que isso maqueia muito o trabalho limitado que ele tem. E assim, ele fala com uma aura, cara, tipo assim, como se ele tivesse treinado assim os maiores clubes do mundo. Isso não é verdade, cara. Ele é um treinador ainda em início de trajetória. Em termos profissionais, ele treinou alguns clubes de Portugal, o Shakhtar, um clube do Catar, e agora tá pegando o Botafogo. Né? Eu acho que o primeiro clube com uma pressão enorme que ele tá pegando é o Botafogo, sabe? Então, quando ele fala que eu, na minha vida, eu tive que fazer as coisas, pô, calma aí, irmão. Né? Não desmerecendo a tua caminhada, mas porra, cara, eu acho que o pedestal, isso não é motivo pra ter pedestal. Todo mundo tem que se orgulhar da sua caminhada. Como o Luiz Castro tem que se orgulhar da dele, que é um cara que foi técnico de Champions League, foi técnico de Liga dos Campeões da Europa, apesar de não ter ido muito adiante. Né? Eu tenho que me orgulhar da minha caminhada, você que tem que estar me assistindo aqui tem que se orgulhar da sua, mas isso não é motivo para pedestal. E o Luiz Castro se coloca num pedestal dentro do ambiente do Botafogo. Se você conversar com gente dentro do clube, a reclamação é sempre uma. Ele é um cara centralizador. Assim como o Textor o Castro também é um cara centralizador. Ele é um cara que ele não conversa com os departamentos, ele não troca ideias, muitas ideias, com os outros departamentos para entender o que está acontecendo. Ele não é um cara que ouve diferentes setores para tentar interligar tudo e fazer o Botafogo andar todo numa direção. Ele é um cara que ele ouve, toma a decisão dele, e se ele tiver que tomar a decisão, ele vai ter os homens de confiança dele, que são os portugueses, certo? São os auxiliares, tudo mais. Claro, ele vai ter uma confiança maior na equipe técnica dele, mas a partir do momento que ele centraliza tudo, eu acho que ele fecha até o ambiente, ele piora a situação para ele, sabe? Eu acho que são muitos erros, muitos erros.
tá? Só que agora, um último adendo antes de eu terminar o vídeo aqui, que já bateu 10 minutos. Não adianta só demitir o Castro, tá? Não adianta só demitir o Castro. E eu não falo nem só de reforço, porque o Botafogo precisa de reforço, e eu não falo nem do próximo técnico que vier a comandar o Botafogo, caso o Castro seja demitido. Eu falo de hierarquia. Não vai adiantar. Se o Textor pegar e contratar João Paiva, João Paiva tem a chave do clube, João Paiva é meu sócio e ele faz o que ele quer. Fudeu. Tudo de novo. Tudo de novo. Vai acontecer a mesma coisa. O Textor vai estar lá na Bélgica, vai estar na Inglaterra, vai estar na França, vai ficar 2 meses sem vir no Brasil e o clube vai estar na mão de um cara. Aí o projeto vira desse cara. Desculpa, gente. Tem que ter um CEO com a caneta na mão. O diretor do Botafogo, que seja o André Mazzucco, tem que ter a caneta na mão para tomar decisões também. E o treinador tem que estar alinhado com essa galera. O técnico não tem que ter mais poder que todo mundo. Aí vira bagunça. Tem que ter uma hierarquia nova no Botafogo. E eu espero que o Textor esteja se organizando aí, se atentando a isso. Porque esses problemas financeiros têm muito a ver com isso. Certo? E daqui a pouco eu te falo mais um pouco sobre isso. Valeu? Um abraço. Fui.